O deputado Carlos Jordi, líder da oposição na Câmara dos Deputados, subiu à tribuna na volta dos trabalhos do parlamento e denunciou os abusos de autoridade cometidos pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal contra ele e sua família, mas também contra milhares de brasileiros que estão sendo perseguidos e julgados por um tribunal de exceção. O deputado lembrou que a invasão de sua casa e seu gabinete foi uma violência contra a minha família. Foi uma violência contra mim. Mas mais do que qualquer coisa, foi uma violência contra a oposição e uma violência contra o Congresso Nacional, uma violência contra o parlamento. Jordi relatou como foi acordado pela Polícia Federal e sofreu a operação sem sequer saber do que se tratava, embora pudesse imaginar que era uma ordem do ministro Alexandre de Moraes. Pularam a minha casa, entraram pela janela da minha casa, bateram na porta do meu quarto, espancando aquela porta, no quarto onde dormíamos, eu, minha esposa e minha filha de 1 ano, como se eu fosse um bandido. Naquele momento eu acordei assustado. Deputado, Polícia Federal, abra a porta. E a primeira coisa que veio à minha cabeça foi: é o STF, Alexandre de Moraes. Abri a porta, fizeram toda a diligência. Eu não sabia o que se tratava, mas quando eles foram embora, fiquei sabendo, pela imprensa, do que se tratava. O deputado lembrou que a alegada motivação para a busca e apreensão eram prints de uma conversa em que ele era chamado de meu líder. Ele disse: essa foi a prova utilizada pela Polícia Federal para dizer que eu estava ordenando ou fazendo determinações para bloqueios de rodovias. E a imprensa... Olhem que papel ridículo que parte da imprensa tem para dizer que isso são provas de que eu realmente estaria fazendo determinações ou orientações para o bloqueio de rodovia. Carlos Jordi explicou: essas são as provas que levaram à busca e apreensão na casa do líder da oposição da Câmara dos Deputados. Somente em ditaduras os líderes da oposição são perseguidos. Essas provas são provas frágeis. Existe esse show de trapalhadas da Polícia Federal e do ministro Alexandre de Moraes. E o que eles buscam com essas provas frágeis que demonstram uma total armação para fazer uma busca probatória? Querem, de alguma forma, encontrar qualquer coisa que possa relacionar qualquer um de nós aqui com algum crime, ou levar o presidente Bolsonaro a algum indício de participação do 8 de janeiro. Isso para manter aceso esse discurso de tentativa de golpe, de que há uma autoridade por trás. Esse é um discurso ridículo, que nem 20% da população emplacam esse discurso. Ou para justificar as condenações de pessoas sem foro de prerrogativa de função. O deputado lembrou que esse tipo de operação para pesca probatória é comum nos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores e apontou o caráter de aberração desses inquéritos, afirmando: esses inquéritos estão sendo instaurados de ofício desde aquela época em que alegaram que no regimento interno do STF havia um dispositivo em que poderiam fazer inquéritos caso houvesse ameaças contra ministros dentro do prédio do Supremo Tribunal Federal. E o que era para ser exceção se tornou uma regra, e fazer isso jogando tarrafa, pegando qualquer cidadão comum, que é o que eles estão fazendo. Ele explicou: mas agora, com um deputado que está sendo investigado, há a conexão para eles justificarem todas essas tiranias contra cidadãos comuns que vêm acontecendo e desumanizar a oposição. Fazer com que pareçamos um bando de malucos golpistas e assim ter discurso para essa imprensa militante nos perseguir. A censura, que vem se intensificando no Brasil, atinge unicamente conservadores e já causou o fechamento de alguns veículos de imprensa. Mas a perseguição, que não começou agora, não se limita à censura e inclui muitas outras medidas, inclusive prisões políticas, devassas, buscas e apreensões de reputações, entre outras. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar
informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. O inquérito administrativo já está no 4º relator, passando de mão em mão, enquanto famílias e empresas sofrem com as consequências de ver sua renda ser confiscada dia após dia. Há mais de 31 meses, toda a nossa receita é retida sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há mais de 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Presidente, senhores deputados, é a primeira vez que eu venho aqui nessa tribuna no ano de 2024, nos retornos dos trabalhos legislativos. E é a primeira vez que subo essa tribuna após aquela busca e apreensão que vocês viram na minha casa no dia 18 de janeiro. Foi uma violência contra a minha família, foi uma violência contra mim. Mas mais do que qualquer coisa, foi uma violência contra a oposição e uma violência contra o Congresso Nacional, uma violência contra o Parlamento. Eu fui recebido na minha casa no dia 18 de janeiro de uma forma como se fosse um bandido, como se fosse um traficante, como se fosse um corrupto. A Polícia Federal entrou na minha casa, não como o diretor-geral da Polícia Federal está dizendo, que foi uma operação padrão. Pularam a minha casa, entraram pela janela da minha casa, bateram na porta do meu quarto, espancando aquela porta, no quarto onde dormíamos eu, minha esposa e minha filha de 1 ano, como se eu fosse um bandido. Naquele momento, eu acordei assustado. Deputado, Polícia Federal, abra a porta. E a primeira coisa que veio na minha cabeça é o STF, é Alexandre de Moraes. Abri a porta, fizeram toda a diligência, eu não sabia do que se tratava. Mas quando eles foram embora, fiquei sabendo pela imprensa do que se tratava. Era mais uma etapa da Operação Lesa Pátria. Para mim é desagradável surpresa, porque quem me conhece sabe que naquele dia do 8 de janeiro, em momentos anteriores, eu nunca apoiei o 8 de janeiro. Eu nem sequer sabia do ato do dia 8 de janeiro. Eu fui saber um dia antes que as pessoas estavam indo para lá. Eu não sabia porque eu estava naquele momento preocupado com o futuro da minha filha que havia acabado de nascer.
estava cuidando da minha filha, ajudando a minha esposa a cuidar da nossa pequena Sofia. Não sabia de nada que tinha acontecido. Inclusive, fiz postagens todas falando a respeito daquela situação lamentável, falando que aquilo não era aceitável, que era horrível para nós conservadores e que inclusive isso seria utilizado por Lula e o seu consórcio com o STF para justificar a tirania e todos os abusos de autoridade que vêm sendo cometidos agora, de mais recrudescidos contra todos nós. Mas aí eu fui ver o que a imprensa estava alegando contra mim. Supostamente eu teria conversado com uma pessoa que participou do ato do dia 8 de janeiro. Um apoiador que me apoiou em Campos dos Goitacazes. Seu apelido é CVC. E segundo o portal G1, como diversos outros veículos de comunicação, eles disseram que tinham conversas que demonstravam que eu era um mandante, que eu era um ordenador, que eu era um articulador do 8 de janeiro. Inclusive o G1 coloca: troca de mensagens entre deputado Carlos Jordi e golpistas motivaram buscas da PF. E aqui, alvo de busca nessa quinta-feira, Carlos Jordi trocava mensagens com um grupo de golpistas no Rio e passava orientações sobre atos antidemocráticos. Segundo investigadores, Jordi trocou mensagens sobre o bloqueio de rodovias e sobre os atos golpistas do 8 de janeiro. Eu nunca incitei, eu nunca troquei conversa com ninguém a respeito do 8 de janeiro, e mesmo que eu tivesse, qualquer um que queira se manifestar pacificamente tem esse direito garantido pela Constituição. Mas nunca incitei nada, não havia nenhuma conversa. As únicas conversas que tinham foi um trecho em que CVC me chama de meu líder e uma foto em que ele supostamente teria participado, teria tirado aqui do 8 de janeiro. A conversa é: meu líder, qual a orientação, qual o direcionamento? E eu falo: tá podendo falar? E ele: claro, a hora que você quiser. Eu nem me recordo qual foi o teor, mas todos que me perguntavam sobre o que seria do Brasil naquele momento, eu falava: gente, acabou, a eleição acabou, nada disso vai dar nada, não vai dar em nada. E eu não me lembro o que nós falamos. E essa foi a prova utilizada pela Polícia Federal para dizer que eu estava ordenando, fazendo determinações para bloqueios de rodovias. E a imprensa, olha que papel ridículo que parte da imprensa tem para dizer que isso são provas de que eu realmente estaria fazendo determinações, orientações para o bloqueio de rodovia. Onde estão então essas provas, já que só tem esse trecho, ele me chamando de meu líder? Não existe, não existe. E a outra prova, essa foto que ele supostamente teria participado do dia 8 de janeiro, é uma foto adulterada e de quando ele participou da posse do Jair Bolsonaro como presidente em janeiro de 2019. Essas são as provas que levaram a busca e apreensão na casa do líder da oposição da Câmara dos Deputados. Somente em ditaduras, líderes da oposição são perseguidos. Essas são as provas frágeis, esse show de trapalhadas da Polícia Federal e do ministro Alexandre de Moraes. E o que eles buscam com isso, com essas provas frágeis que demonstram uma total armação para fazer uma busca probatória, porque querem de alguma forma encontrar qualquer coisa que possa relacionar qualquer um de nós aqui com algum crime, ou levar ao presidente Bolsonaro algum indício de participação do 8 de janeiro, manter aceso esse discurso de tentativa de golpe e de que há uma autoridade por trás, um discurso ridículo, que nem 20% da população emplaca esse discurso. Justificar as condenações de pessoas sem foro de prerrogativa de função, esses inquéritos malucos que nem vocês da esquerda, eu tenho certeza que conseguem dizer que isso é realmente ilegal, que tem respaldo no nosso ordenamento jurídico, porque o sistema acusatório fala que quem pode promover diligências investigatórias é a Polícia Judiciária e o Ministério Público de forma subsidiária.
Eles investigam, o Ministério Público acusa e o Judiciário, pelo princípio da inércia, só pode agir provocado para julgar. E esses inquéritos estão sendo instaurados de ofício desde aquela época em que alegaram que o regimento interno do STF havia um dispositivo em que poderiam fazer inquéritos caso houvesse ameaças contra ministros dentro do prédio do Supremo Tribunal Federal. E o que era para ser exceção se tornou uma regra, e fazer isso jogando tarrafa, pegando qualquer cidadão comum, que é o que eles estão fazendo. Mas agora, com um deputado que está sendo investigado, há conexão para eles justificarem todas essas tiranias contra cidadãos comuns que vem acontecendo e desumanizar a oposição, fazer com que pareçamos um bando de malucos golpistas e assim ter discurso para essa imprensa militante para nos perseguir. Mas se acreditam que vão fazer com que nós nos intimidemos, para concluir, fiquemos acuados, podem ter certeza que isso não me enfraqueceu, isso me fortaleceu politicamente e no meu caráter. O meu caráter foi aprimorado com isso. E podem ter certeza que vamos continuar aqui lutando pelo que é certo, lutando para fazer oposição, que é nosso direito constitucional, contra esse desgoverno, e para falar o que é certo, apontar o que é errado, que está sendo feito por aqueles que... Senhor presidente, apontando o que está sendo feito de errado por aqueles que deveriam ser os guardiões da Constituição. Todo o poder emana do povo, que o exerce através de representantes eleitos, que somos nós. Vamos lutar aqui pelo fim do foro de prerrogativa de função, fim do foro de prerrogativa de função, pelo fim dos inquéritos inconstitucionais, e para deixar cristalino na nossa lei, no nosso ordenamento jurídico, que cabe ao judiciário apenas julgar e não investigar e deputados e cidadãos comuns. Obrigado. Uma vergonha, ditadura, ditadura!